Olá, amigos e amigas. Estamos aqui então para tratarmos de um assunto bastante interessante, de algo que ocorreu domingo passado, que foi o debate com o senhor Robespierre. Nesse debate, infelizmente ele não conseguiu salvar o debate, não conseguiu colocar no canal, e nós estamos então aqui para acrescentar algo que faltou, por assim dizer, ser dito, nos pequenos trechos em que ele colocou nas redes sociais. O que acontece é que o debate era para ser um debate acadêmico, era para ser um debate realmente embasado, mas o que se percebe é que o senhor Robespierre citou várias questões, fez várias menções, porém em nenhum momento ele apresentou uma bibliografia coerente com o que ele afirmava. Uma bibliografia que ele cita é do autor Zecharia Sitchin. Mas Zecharia Sitchin, meus senhores, minhas senhoras, meus amigos, Zecharia Sitchin não é uma obra acadêmica. Zecharia Sitchin escreve sobre Anunnakis, sobre ETs, alienígenas, e questões de cunho totalmente especulativo. Até me espanta o fato de ter citado essa obra. Talvez nem deveria espantar tanto pelo fato de sabermos que ele advoga certas questões estranhas, absurdas, como, por exemplo, o fato de Jesus ser um ET, um alienígena. Então, por esta razão, talvez ele tenha citado Zecharia Sitchin. Eu creio, eu penso que talvez essa tenha sido a razão. Eu separei aqui, então, os pontos que eu achei mais importantes no debate e eu deveria, então, ressaltar. O primeiro ponto é exatamente essa citação realmente esdrúxula de Zecharia Sitchin, que não tem o menor sentido. O segundo ponto é a questão de judeus que aceitam o Yeshua em Israel. Ele citou, inclusive, o nome do pastor Shulam, que ele supostamente esteve em Israel e que, então, entrou em contato com os judeus que estavam numa sinagoga. A questão é a seguinte: é claro que existem judeus em Israel que acreditam em Jesus ou em Yeshua, como queiram. Porém, isso não os faz sinagoga. Ou seja, as suas reuniões não são aceitas, os seus locais de serviço religioso não são aceitos pelo judaísmo formal, pelo judaísmo histórico, como judaísmo. Obviamente, aquilo é uma igreja composta de alguns judeus, apenas e tão somente. Ou seja, não tem respaldo pela Rabanut, pelo rabinato, não tem respaldo pela Torá, pela tradição, são apenas judeus apóstatas, judeus, digamos que de alguma forma foram levados ao erro, ao engano, e estão lá numa igreja que é uma igreja judaica apenas e tão somente. O senhor Robespierre também, quando questionado por nós, onde estavam nesses 2000 anos os seguidores de Yeshua, tanto é que por 2000 anos nós apenas ouvimos falar de Jesus Cristo, não ouvimos falar de Yeshua. Onde estavam então os seguidores de Yeshua? O senhor Robespierre nos sai com uma tirada realmente cômica. Ele diz que há judeus negros que aceitaram Yeshua e que teriam sido perseguidos então na África, do Senegal e outros países, creio que colônias francesas, antigas colônias francesas, e que ele esteve em Paris ou na França, não especificou exatamente onde, se não me engano, mas na Europa, e encontrou com esses supostos judeus africanos e que teriam sofrido perseguição em nome de Yeshua. Só que é apenas a palavra que ele deu. Nós não tivemos dele nenhuma resposta, nenhum link, nenhuma foto, nenhum áudio, nenhum vídeo, absolutamente nada. É apenas a palavra dele que ele esteve em contato com essas pessoas. Então, isso não tem fundamento em fatos, tem fundamento apenas na palavra dele. É claro que os seus seguidores poderão acatar essa palavra, mas nós não temos a obrigação de acatar. Então, ele tem a obrigação de mostrar onde ele se encontrou com essas pessoas e quais são as fontes que ele tem para nos apresentar. Um ponto que eu devo salientar aqui é com relação aos códigos da Bíblia, que o senhor Robespierre usou e abusou. E, inclusive, segundo ele, nos desafiou a comprovar que os supostos códigos da Bíblia estão equivocados, estão errados.
Por quê? Porque ele usa os códigos da Bíblia para comprovar ou provar o seu Messias. O fato é, meus senhores, que os códigos da Bíblia, na verdade, não tem nada de códigos. São apenas sequências randômicas, ou sequências aleatórias dentro de um texto, por meio de saltos entre letras, que podem formar qualquer coisa. Eu brinquei até no debate que eu poderia achar qualquer coisa que eu quisesse dentro do texto, qualquer texto, não apenas o texto da Torá, qualquer coisa, absolutamente. Mas na verdade não é uma brincadeira, é um fato. Se você usar um programa que calcule a ELS, sequências equidistantes, você pode encontrar, por exemplo, que o Mickey Mouse é o Mashiach, né? E o senhor Robespierre encontrou, segundo ele, Yeshua codificado no texto da Torá, no Tanakh, né, na Escritura, e nós salientamos que no texto de Guerra e Paz, de Leon Tolstói, também se encontra N questões relacionadas a essa temática. Estudos sérios, realmente acadêmicos, né, levados, por assim dizer, ou engendrados por pessoas responsáveis, já comprovaram a falácia que na verdade, esses códigos. Eu vou mostrar para vocês apenas alguns aqui, para que vocês possam ter uma noção melhor do que se trata. Vejam, senhores, nesse código que temos aqui, é um código que se encontra especificamente no livro de Provérbios 31. Nós temos o cruzamento da palavra Yeshua, como está aqui na seta, que vocês estão vendo na tela, Yud, Shin, Vav, Ain, e Shin, Kuf e Reish, formando Yeshua, Sheker, ou seja, Yeshua e mentira. Por essa razão, é temerário dizer que nos códigos da Bíblia tem aquilo que nos favorece. Também tem aquilo que nos desfavorece, como o senhor Robespierre pode observar aqui. Nesse outro código, que temos baseado no livro do Salmo 27, nós temos mais um encontro do Yeshua com Sheker. Yud, Shin, Vav, Ain, Shin, Kuf e Reish. Yeshua e mentira. No Salmo 27. Aí também um outro código temos no Salmo 119, 69, onde encontramos a mesma frase. E aqui está ela. Yeshua, Sheker. Yud, Shin, Vav, Ain, Shin, Kuf, Reish. Yeshua, mentira. Nós temos também ainda no livro de Salmo 33, dessa vez 33, onde temos aqui Yud, Shin, Vav, Ain, Shin, Kuf, Reish, Yeshua, Sheker. E também temos aqui no livro de Provérbios, capítulo 10, 18, mais uma vez codificado Yud, Shin, Vav, Ain, Shin, Kuf, Reish, Yeshua, Sheker, Yeshua, mentira. Ou seja, inclusive, muitos desses textos falam, no caso dos Salmos, no caso de Provérbios, acerca da mentira, acerca da confiança falsa depositada em objetos, em coisas, em pessoas que não são, digamos, capazes de salvar o homem. Muito bem. Nós temos um código muito interessante que eu gostaria também de falar com vocês, que é o código de Jó, inclusive, onde aparece também Yeshua Sheker. E o livro de Jó, vocês sabem, justamente no capítulo 1, onde nós temos, por assim dizer, a entrevista de Hassatan com Hakadosh Baruch Hu, com o Eterno. E, curiosamente, é ali que se encontra um dos códigos mais famosos acerca de Yeshua, falando exatamente Yeshua Sheker. Portanto, senhores, essa questão, ela realmente não faz muita diferença. Nós podemos encontrar aquilo que nos favorece e aquilo que não nos favorece nos famosos códigos da Bíblia, que nem códigos são. E eu gostaria também de ressaltar que em livros como, por exemplo, o Guerra e Paz, você encontra códigos acerca de assassinatos famosos, como Kennedy, como Lincoln. Você encontra casos relacionados a catástrofes, né?
E vejam vocês, num texto escrito, digamos, na versão testada, é uma versão em inglês, do grande romance de Tolstói, Guerra e Paz. Mas isso pode ser testado em qualquer livro, em qualquer idioma, você vai encontrar uma sequência equidistante, uma série de probabilidades. Isso é mais do que natural. Isso é lei de probabilidades, como nós vimos aqui, né? E é sério, eu posso encontrar sim Mickey Mouse como o Messias, se eu quiser, dentro de um código bíblico. Para vocês verem o absurdo que é usar isso como uma ferramenta de exegese. Isso realmente é uma loucura. Né? Muito bem. Com relação ao Rashi e ao ocultamento do Mashiach, nós insistimos com o senhor Robespierre que o ocultamento, como descrito no comentário dos sábios, principalmente do Rashi, é de apenas 45 anos e não 2000 anos. Vamos mostrar aqui então exatamente aonde aparece esse texto, que é no livro de Daniel, capítulo 12, verso 11 e 12, onde o Rashi comenta, acompanhem comigo aqui em vermelho, está em inglês, 45 anos. 45 anos nos quais então seriam acrescentados ao cômputo de 1290, formando 1335 dias, conforme registrado em Daniel 12, verso 12. Então, esse ocultamento do Messias seria por 45 anos e não 2000 anos. Então, nós anotamos aqui o seguinte, que o senhor Robespierre tenta fazer um malabarismo com os números apresentados pelo Rashi, sendo que eles são bastante simples. Ao número de 1290, mencionado em Daniel 12, 11 e 12, temos um acréscimo de 45 dias, ou seja, de anos proféticos, chegando assim a 1335 dias. Não temos aqui nenhum número apresentado, seja por Daniel, e menos ainda pelo Rashi. Calcular 45 anos fora do escopo dos 1335 dias, ou além desse período, não passa então de manipulação textual. No debate, é bom lembrar também que ele buscou associar a morte do Mashiach ben Yosef à morte do seu próprio Messias, usando o ocultamento, esse argumento do ocultamento do Messias, Mashiach ben David, previsto nesta passagem aqui, comentada pelo Rashi, como argumento. O fato é que o Messias que ele advoga é sempre associado à figura do Ben David, nunca à figura do Ben Yosef, que é um conceito que não existe no Novo Testamento, que é a fonte das crenças dele, quer queira ou quer não. Ou seja, há uma mistura muito indigesta, absurda de personagens e fatos, e outra ainda mais absurda, que busca associar o Ben Yosef a um suposto nativo de Judá, da casa de Davi. O absurdo está no fato de que Mashiach ben Yosef, claro, como sabemos, vem de Efraim, da tribo de Efraim, e não da tribo de Judá ou de Judá. Portanto, esse argumento realmente não é um argumento, é apenas uma falácia. Com relação ainda aos códigos em si, aos códigos da Bíblia, nós temos aqui a obra Saving the Bible Code Puzzle. Solving the Bible Code Puzzle é resolvendo o enigma do código da Bíblia. E esse estudo, esse artigo de 45 páginas, está disponível na internet para quem conhece inglês, foi composto por Brennan McKay, Doror Bar Natan, Maya Bar Hillel e Gil Kalai. Todos eles matemáticos reconhecidíssimos, que prestam seus serviços às grandes universidades americanas como Harvard, Berkeley, na Califórnia, e outras tantas, centro de formação acadêmica séria, realmente, e não de autores desconhecidos ou pessoas que simplesmente usam dessas falácias e dessas manipulações simplesmente com o intuito de vender livros. Então, eu disponibilizo esse artigo para quem quiser ler, com conteúdo acerca dos testes, inclusive, que foram feitos nessas obras citadas, inclusive no Guerra e Paz de Leon Tolstói. Por exemplo, nós temos aqui uma mensagem oculta no manifesto do Unabomber, famosíssimo atentado terrorista que aconteceu em Oklahoma, nos Estados Unidos, há alguns anos. Vejam que o código está, digamos, escrito em inglês, e você pode encontrar um código, então, justamente no texto, né, da nota em que foi escrita da mensagem.
que significa o que aqui? Bombas e correspondência. Bombas enviadas por correspondência. Então temos o código nesta mensagem. Vejam vocês, devemos ter aqui logo abaixo mais ainda referências acerca dos códigos, os famosos códigos da Bíblia. E aqui os cálculos, para quem, digamos, é familiarizado com esses cálculos matemáticos, pode então tirar suas conclusões. Temos o textos hebraicos para pesquisa. Realmente é um trabalho acadêmico, muito bem embasado, feito por pessoas que realmente estão comprometidas no esclarecimento dessas questões, e não estão comprometidas com a venda de livros apenas e tão somente. Na sequência, nós gostaríamos de lembrar que o senhor Robespierre cometeu um erro crasso no debate, porque ele falou sobre essa questão de judeus que aceitam Yeshua, etc. E citou também várias passagens da tradição, citando Rashi, Nachmanides e outros sábios e outros rabinos antigos, tentando fazer com que eles falassem aquilo que lhe agrada, ou seja, que o seu Messias seria, por assim dizer, um cumprimento de antigas profecias e de interpretações a partir dos sábios. Em suma, o que o Sr. Robespierre quer dizer é que Rashi, Nachmanides, Ibn Ezra e todos os sábios da abençoada memória, eles interpretavam a Escritura quase que da mesma forma como a sua religião interpreta. Falando sobre morte do Messias, sobre conceitos de expiação, etc. Porém, o que o Sr. Robespierre não conseguiu responder foi o seguinte: se todos os sábios da abençoada memória, os rabinos antigos, os mestres da antiguidade, eles interpretavam a Escritura dessa forma, com relação à pessoa do Messias, por que então eles não viram na pessoa de Yeshua a figura messiânica? Porque eles não aceitavam Yeshua. Qual a razão? Das duas, uma foi colocada para o Sr. Robespierre. Isso foi colocado para ele no debate. Ou a interpretação dele está errada, da forma como ele está vendo os sábios falarem, ou então os sábios simplesmente sabiam de Yeshua e não aceitaram por pura conveniência. Mas nós não podemos aceitar a ideia de que eles não aceitaram por pura conveniência. Porque eles eram homens justos, eram homens que realmente ensinaram a verdade dos fatos para todas as pessoas que desejavam conhecer. E, obviamente, o Sr. Robespierre, ele distorce os fatos. Por quê? Porque isso demonstra, como já comprovamos, inclusive, ainda há pouco, na questão dos 45 anos, demonstra do Sr. Robespierre, na verdade, uma total ignorância com relação à palavra dos sábios, o que eles querem dizer. Então, é muito fácil você pensar, digamos, aqui e ali, na palavra dos sábios, no Talmud, nos escritos da Guemará, ou também no Zohar, pensar passagens que se adequem àquilo que você crê. Porém, quando examinados no contexto maior, as coisas realmente não se encaixam, como nós mostramos e provamos aqui acerca do Rashi e do ocultamento do Mashiach por 45 anos. Por quê? Porque o Sr. Robespierre aproveita esse ocultamento para dizer que o Messias ia morrer mesmo, ia desaparecer e depois ia voltar. Ou seja, ele quer colocar aqui na boca do Rashi duas vindas do Messias. Como se o Rashi estivesse falando acerca do seu Messias, acerca do Yeshua. Claro que não, óbvio que não. De maneira alguma. Até porque o tempo não está batendo, 45 e 2000 anos, já faz 2017. Estamos em 2017. Não se passaram apenas 45 anos. Então, realmente não diz respeito a isso. Isso comprova apenas uma manipulação tendenciosa, uma manipulação, de certa forma, até eu diria, ciente dos fatos, porque é impossível a pessoa, digamos, citar isso e não checar a fonte, tendo acesso às fontes, né? Já que ele é um homem viajado, um homem que, segundo se diz, é um homem estudado, uma pessoa estudada, uma pessoa que tem conhecimento dos fatos, que é um teólogo, que fez teologia em Israel, ou sabe-se Deus aonde. Então, é óbvio que ele tem acesso às fontes. Então, claro, Rashi, Nachmanides e Ibn Ezra jamais aceitaram essa figura do Yeshua como Mashiach.
Óbvio. Então, segue-se que ou ele desconhece, ou ele conhece e esconde a realidade dos seus seguidores. Um outro caso importante é os rabinos que aceitaram Yeshua. Quando eu mencionei no debate que os judeus, o judaísmo tradicional, o judaísmo histórico, não aceita a pessoa de Yeshua como Messias, ele mencionou rabinos que aceitaram Yeshua. Mas quais rabinos? Rabinos obscuros, rabinos que ninguém conhece, rabinos que ninguém ouviu falar. Não foram os rabinos antigos de abençoada memória que compuseram escritos fantásticos, obras fantásticas, que estão em uso até os dias de hoje entre os judeus, obras consagradas, né? Como Rashi, como Ramban, Nachmanides, Maimônides, Ibn Ezra, Ibn Gabirol, e tantos nomes, o Arizal, Chaim Vital, os antigos. Ele cita rabinos obscuros que teriam aceitado o Yeshua. Por exemplo, o primeiro que ele cita é Leopoldo Kohn. Leopoldo Kohn era, na verdade, um judeu, rabino, que se tornou evangélico, não se tornou messiânico. E foi formado pelo Colégio de Teologia Moody Institute, nos Estados Unidos, e então passou a ser evangélico. E o rabino Israel Eugênio Zolli, não citou, mas estou citando aqui, ele se tornou católico. Então, católico romano, lógico. Então, a questão é, qual desses dois aqui se tornou messiânico ou seguiu as interpretações e os malabarismos teológicos derivados da teologia do Sr. Robespierre? Nenhum deles. Um se tornou católico, outro evangélico. Então, eles acreditavam, aceitavam Jesus Cristo e não Yeshua. A questão importante a ser notada, que não existe notoriedade nesses rabinos. Se fosse um Rashi, um Ibn Ezra, um Nachmanides, grande sábio de abençoada memória, aí sim seria uma outra coisa, mas na verdade esses rabinos não representam um vulto. O que seria esses, digamos, dois rabinos obscuros aceitando o cristianismo, na verdade, que aceitaram, quando uma comunidade inteira de messiânicos, há poucos dias atrás, chegaram à conclusão de que tudo isso, na verdade, é uma invenção, uma farsa, uma mentira. E acataram a realidade monoteísta, Baruch Hashem, Baruch chamou por isso. O que é isso, então? É uma realidade. Enxergaram a realidade, enxergaram realmente a verdade dos fatos. E foram honestos o suficiente para dizer, não, estávamos errados, laborávamos em erro, e agora então, vamos tentar, então, colocar as coisas em ordem. Isso é justiça, isso é fazer o que é correto. O Sr. Robespierre precisa, então, ouvi-los, precisa falar com eles. A questão dos sofrimentos do Mashiach também foi citado no debate. Quando a tradição fala que o Mashiach sofre, o Sr. Robespierre torce a questão e coloca como sofrimentos da cruz, da crucificação e da morte do seu Messias. Porém, a tradição toda diz claramente que Mashiach sofre por antecipação. Antecipação justamente estando no exílio. Por Israel estar no exílio, Mashiach sofre por antecipação, juntamente com Israel, e obviamente opera a redenção da Galut, porque afinal de contas essa é a função messiânica, não é salvar a humanidade dos seus pecados. Essa ideia de salvar a humanidade dos seus pecados é uma doutrina cristã, nada contra, ok? O cristianismo tem uma doutrina estabelecida há muitos séculos. Então, já que não existe ligação, eles não se dizem cristãos, o Sr. Robespierre não se diz cristão, eu não sei por que, então, importar essa doutrina e incorporar esse ensinamento. Na verdade, então, é apenas uma forma de cristianismo judaizado ou judaizante. Por quê? Porque essa ideia de remissão de pecados não existe com relação à figura messiânica. Principalmente, menos ainda, com relação ao mundo todo. Mashiach sofre por antecipação na Galut. Ou seja, quando os Midrashim falam acerca do Mashiach sofrendo, aliás, como um leproso, junto às portas de Roma, o Tratado do Sanhedrin fala sobre isso, no Talmud, isso mostra que o exílio causado, o exílio do povo judeu causado por Roma, causa sofrimento no Mashiach, mas sem ele ainda se revelar, sem ele estar entre nós.
é apenas uma ideia conceitual. Midrash lida com ideias, com conceitos, lida com metáforas. Interpretando-se Midrashim literalmente, dá nisso. Erros. Erro e elaborar em erro. E acreditar nesses erros, acreditar na própria mentira, acreditar no próprio equívoco. Isso é o mais grave. Portanto, eu gostaria só de colocar isso para que vocês pudessem ter uma noção de como foi o debate e de alguns elementos que eu precisei trazer para vocês, porque achava que eram realmente importantes, e destaco que o senhor Robespierre ainda está nos devendo essa questão do seu encontro com esses judeus africanos em algum momento na Europa em que esses judeus teriam sido, digamos, herdeiros da sua verdadeira fé e que teriam legado tudo aquilo que ele conhece hoje acerca do movimento, acerca de Yeshua, etc. Isso ele realmente não nos trouxe e não nos forneceu prova alguma até agora. Portanto, é isso aí, senhores, senhoras. Muito obrigado, meus amigos, e até uma próxima oportunidade. Em Mertze Hashem.